Boa noite, não, bom dia. Tudo bem? Eu queria agradecer a vocês a presença, eu queria agradecer ao Ednei pela oportunidade. Eu vou dialogar um pouco sobre empreendedorismo, tá? Eu estou vindo de Aracaju, né? Eu sou professor universitário, sou editor executivo de um portal de conteúdo chamado Cidade Marketing e pesquisa sobre empreendedorismo, tá? Eu não vou falar nada sobre cifras milionárias aqui, eu vou falar um pouco sobre erros e acertos no processo de gestão de conteúdo do portal Cidade Marketing, tá? Eu espero contribuir com cada um de vocês, certo? E no final a gente vamos tentar abrir aqui para um processo de discussão, de diálogo, certo? Eu também sou um pouco pernambucano, tá? Eu sou alagoano, mas sempre circulo por aqui, né? Eu estou com um projeto na área de empreendedorismo informal, onde eu analiso as feiras livres e analiso o mercado praieiro, né? Então, sempre estou em Olinda, sempre estou nas praias aqui daqui do Nordeste. Essa é a minha missão, tá? A minha missão como profissional, como pessoa, que é transmitir paixão pelo aprendizado constante através do compartilhamento de conhecimento, certo? É dentro desse contexto de missão, que eu acredito que todo mundo precisa ter uma missão também, que eu consegui, né, dar uma palestra lá no TEDx, lá em Aracaju, falando sobre o próprio contexto social do Cidade Marketing, o impacto social que o Cidade Marketing traz para a sociedade e por aí vai. Como surgiu o Cidade Marketing? Cidade Marketing surgiu dentro da academia, certo? Na época que eu fazia um MBA na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E nesse MBA, um professor sugeriu que eu publicasse os artigos em um blog. E aí eu criei um blog, no Blogspot mesmo, gratuitamente, sem nenhum custo. E aí isso começou a criar acesso, gerar acesso, a discutir, comentar. E aí eu comecei a profissionalizar. E com um investimento de R$5.000, que eu não tinha na época, esse investimento. Eu era diretor de marketing do IASG na época. E aí eu peguei férias, peguei 13º, peguei uma série de coisas para acumular os R$5.000 e investir no site, né? E aí eu contratei alguns profissionais lá em Aracaju. E aí eles criaram o portal Cidade Marketing, né, com investimento de R$5.000. Com isso, dentro desse contexto de academia, os professores sempre falavam para mim que a gente precisava gerar impacto social. E eu sempre carreguei isso em mente, né? Então eu trago essa situação aqui, o conteúdo acadêmico precisa transcender os espaços da sala de aula e da biblioteca. A gente precisa gerar impacto social, seja no ambiente digital ou no ambiente físico, né, através de uma empresa, através como pessoa e por aí vai. Dentro de um contexto acadêmico também, dentro de um contexto de empreendedorismo, eu cito que é preciso eliminar os professores dinossauros e as escolas desconectadas, tá? Existe ainda um processo de engessamento acadêmico, onde os professores muitas vezes não querem ensinar empreendedorismo, não querem que os alunos se envolvam nesse contexto digital. A prova disso é a própria avaliação. Ninguém pode abrir um notebook, ninguém pode abrir um recurso mobile, nem nada disso, para estudar de forma coletiva, né? Então, dentro de um contexto digital, quando a gente cita que o empreendedorismo tem uma condição coletiva e colaborativa, eu acredito que isso também deveria ser inserido dentro de uma condição acadêmica. Os pais precisam contribuir com a cultura empreendedora. E aí eu cito 3 pilares do empreendedorismo, que é a base dessa minha discussão aqui, que seria o risco, a inovação e a autonomia, né? Quem quer seguir uma condição empreendedora precisa ter autonomia. Envolve risco, pode ser R$50, R$5, envolve risco. Dentro dessa condição de digital, você tem que se preocupar com a exposição que você faz, com o que você escreve, com o que você dialoga nos espaços digitais. E isso constrói também uma imagem empreendedora. Então é preciso que você comece a se comprometer com essa condição de risco. Você tem que saber o que é que você fala, você tem que saber o que é que você discute, tá? Inovação, você tem que ficar antenado com tudo que está acontecendo. E precisa adaptar o seu site, o seu negócio a isso, tá? E a autonomia parte do sujeito, né? Muitas vezes dentro da academia, dentro da escola ou dentro da própria sociedade, ninguém incentiva a você empreender, né? A você seguir em frente, abrir um site, um blog, uma fanpage ou algo desse tipo.
né? Então, depende de você. Você precisa ter essa autonomia. Conflito familiar, isso que eu digo, né? O seu concorrente pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado, seu noivo, sua esposa, né? Muitas vezes ninguém acredita que seu negócio vai dar certo no espaço digital, seja no espaço digital ou físico, né? Muitas vezes as pessoas querem colocar uma pedra ou uma areia no meio do caminho, né? Meus pais mesmo nunca acreditaram que o meu site poderia dar certo, né? Nunca acreditaram na minha época em que eu criava marcas, que eu desenhava marcas, que eu poderia ganhar dinheiro com isso, que eu poderia ter um nome, uma imagem criada em cima disso aí. Então eles passam a ser muitas vezes o nosso concorrente, né? Aqui é sobre o Cidade Marketing. O que é o Cidade Marketing? Cidade Marketing é um veículo de comunicação interativo que visa produzir, informar, discutir e promover assuntos pertinentes à área de marketing, de administração mercadológica. Esse é o nosso foco também, que é o compartilhamento de conhecimento. Que é o compartilhamento? Eu trago o conceito de compartilhamento na minha concepção, que é uma pequena ação com a intenção relevante de transmitir e ensinar. Tudo que você compartilha tem um impacto, seja positivo ou negativo. E está ensinando, né, alguém alguma coisa, ou boa ou ruim, né? Então essa é a condição. Compartilhamento amplia o alcance do curtir e do comentar, né? Tudo que você compartilha, existe essa possibilidade do curtir e do comentar. Aqui eu trago um exemplo de um dos diretores do Bradesco, né, compartilhando um conteúdo do Kotler em parceria com a HSM. A HSM é uma empresa de educação, um portal também de conteúdo que fala sobre administração. Tá? O Luca Cavalcante compartilhando um conteúdo nosso do Kotler. Compartilhar é estimular a leitura e a geração de conhecimento. Tá? Então no nosso site a gente já sorteou mais de 2.000 livros, né, incentivando esse processo de incentivar a leitura, disseminar o conhecimento, construir uma condição empreendedora, incentivar a pesquisa, tá? Conteúdo social é estimular o progresso de um povo. Quem cuida de empreendedorismo também precisa dessa condição sustentável, tá? Aqui são alguns trabalhos nossos dentro do contexto do Cidade Marketing. Apoiamos um projeto do Ministério Público, onde falava sobre a proteção do consumidor na cadeia produtiva de carne legal, tá? Xixi no banho, né, que incentivava você a fazer xixi no banho. Existe estudo científico que comprova que se você fizer xixi no banho, vai economizar água. SOS Mata Atlântica, que são alguns projetos que a gente divulga. E a proteção dos animais através da Pedigree. Vivemos em uma sociedade do espetáculo, né? A gente, além de se preocupar com a administração de conteúdo, a gente precisa se preocupar com a condição física do site. E aqui eu trago um exemplo de uma notícia que a gente colocou da Stella Artois, falando de uma ação de Natal. E aqui em cima, uma crítica de um nosso seguidor, né? Onde no sistema nosso dizia, assinava, né, o domínio da notícia, assinava: Stella Artois busca o cu perfeito em um ano de Natal. Isso gerou uma repercussão muito grande, né? Gerou uma repercussão muito grande porque ele não se preocupou muitas vezes com a condição de verificar no nosso sistema a assinatura do domínio lá em cima do conteúdo. E aí foi passado para toda a estrutura técnica do nosso site e por aí vai. Então não é só se preocupar com a gestão de conteúdo em si, com texto, com arquivo e por aí vai. Compartilhar é assumir consequências do conteúdo. Essa aqui foi uma outra condição muito complicada nossa. Foi sobre a Miojo, né, o macarrão instantâneo. Eles criaram um site e a gente divulgou a notícia. Só que ao invés de eu colocar Nissin Miojo, eu coloquei Nissan Miojo, né? Eu errei no título e eu acabei divulgando isso nas redes sociais, né? E aí também criou uma repercussão muito grande, do tipo: novo carro da Nissan é produzido em apenas 3 minutos, né? E a Nissan agora lançou um carro movido a macarrão, né? E aí a gente teve que corrigir isso o mais rápido possível, né? Então, além da preocupação com o conteúdo, você tem que se preocupar em não errar e divulgar isso nas redes sociais também. O seu conteúdo precisa ser aceitável e produzir um resultado social, né? Aqui algum trabalho junto com o McDonald's, né? Procon também, divulgando as pirâmides financeiras,
né? Isso tudo são retweets dessas empresas que seguem também o nosso site. Menos números e mais relacionamento, as pessoas ficam obcecadas por números, né? Quando eu falo, por exemplo, eu gerencio o portal Cidade Marketing, as pessoas geralmente vão olhar a quantidade de seguidores que tem lá, né? Muitas vezes isso não chega a ser tão relevante quanto a quantidade de relacionamento que a gente tem, quem segue a gente, quem são as empresas que seguem. Então não fique obcecado também só por números, quantas pessoas você tem no Facebook, por aí vai, tá? Tente criar uma rede de relacionamento bem positiva. É preciso acompanhar o processo evolutivo, aí a estrutura do conteúdo que você vai colocar na internet, né? Muitas pessoas abrem um portal de conteúdo e abrem lá, por exemplo, em um servidor compartilhado. O servidor compartilhado é uma tragédia, né? Toda hora o conteúdo cai e por aí vai. Então você tem que entender que vai chegar um ponto em que a quantidade de pessoas vão começar a acessar e você vai ter que mudar a plataforma, tá? Vai ter que colocar em uma plataforma dedicada, aí o seu conteúdo vai circular de uma forma mais suave, sem problemas, sem cair, sem transtorno. O seu negócio precisa incorporar uma identidade coletiva e colaborativa, né? Tudo que você faz, você precisa dessa concepção de coletividade e colaboração. Então, a maioria das pessoas que escrevem por Cidade Marketing, elas trabalham de forma colaborativa. Algumas eu nem conheço, só troco e-mails. Alguns contratos que a gente fecha também através de troca de e-mails. Então, o processo de confiança acontece dessa forma. O conteúdo precisa de um olhar científico, tá? Eu sempre falo isso. É necessário que a gente precise incorporar dentro desse conteúdo de internet uma condição científica, porque muitas vezes está muito solto. A maioria das pessoas escrevem o que querem, né? E muitas vezes não tem uma concepção científica atrás disso aí. Aqui é o livro da Marta Gabriel com conteúdo nosso. Eu trago uma frase do Ednei, onde ele diz o seguinte: a galera confunde colunismo com achismo, né? E isso foi um processo também que a gente utilizou para selecionar os nossos colunistas que escrevem para o site. Não é só uma pessoa qualquer que deve escrever para um site, né? Você precisa selecionar realmente, saber quem é que escreve. E também não é escrever só pela fama do sujeito na internet. Ele tem que saber escrever, né? Como é a condição textual, né? O nível de relevância do texto que ele está escrevendo, o impacto disso e por aí vai. Aí aqui são alguns colunistas nossos, né? A Marta Gabriel, a Sandra Tussi, o Carlos Riesdorf, o Gabriel Rossi, a Gabriela, o Marcos Hashimoto, eu, a Tatiana. Precisamos de uma vida offline, viaje, desconecte, né? Isso é uma maneira de você ver um mundo diferente, de você transformar também o seu mundo digital de uma forma mais conectada com o mundo real. Dentro dessa condição, a gente também, através do Cidade Marketing, criou uma revista social dentro do Flipboard. Não sei se vocês conhecem, tá? Então acessem. Lá a nossa revista está lado a lado com a revista Exame, tá? É uma ferramenta que você consegue acesso através dos recursos mobile, do tablet, do celular e por aí vai. Aqui é um compartilhamento da nossa revista pela Marta Gabriel, tá? O próprio Flipboard divulgou também a nossa revista, sempre está divulgando a revista pelo nível de relevância dela. A gente teve muito acesso nos primeiros meses e estamos tendo muito acesso ainda. Aqui é uma outra condição que a gente também carrega como conteúdo do site, que é um processo de proteção do consumidor, tá? E aqui eu trago uma frase do Kotler, que serve também de reflexão nossa, tanto na condição empreendedora. Embora o consumidor individualmente seja fraco, seu poder coletivo sempre será maior do que o poder de qualquer empresa, tá? E isso nos espaços digitais também, isso é relevante. Aqui eu trago um caso, que é um caso aqui da nossa região, que não é um caso bom, é o caso do Bom Preço, né, lá em Aracaju, que estava comercializando produtos fraudados e produtos vencidos, que também estava comercializando aqui também em Pernambuco, tá? Então a gente fez uma série de denúncias, acionamos o Ministério Público, fizemos artigos, começamos a gerar conteúdo em cima disso, tá? Gerando prova e encaminhando para o Ministério Público. E aí a gente conseguiu uma série de intervenções lá, e aí a gente espera que agora esteja normalizado teoricamente, tá? Então também isso é gerar conteúdo em cima de uma condição empreendedora. Criamos esse site chamado comportamentodoconsumidor.com.br. Esse site é para gerar pesquisas sobre comportamento do consumidor. Uma das pesquisas que foi relevante para a gente, fizemos uma pesquisa sobre sonho de consumo no final do ano, tá?
e foi revelado que viajar ao exterior era o sonho de consumo das pessoas. Essa pesquisa foi divulgada em uma série de portais, como Yahoo, Infomoney, né, UOL e uma série de coisas. Então, também é importante que você gere conteúdo em cima de pesquisas, tá? Então, aquele site nosso, ele é um site paralelo ao Cidade Marketing, que tem como propósito principal gerar pesquisas e gerar artigos em cima de comportamento de consumo. Aqui é um trabalho da Unicef, né, divulgando a Unicef. Brasil lança campanha de ajuda de emergência às crianças da Síria. Então, compartilhar também é levar além um conteúdo, tá? Levar além não só do Brasil, mas levar além de outros países. Aqui é o resultado, alguns resultados de impacto dos nossos conteúdos. Por exemplo, o nosso site está na página principal da Coca-Cola, né, com conteúdo que a gente criou. IBM, Hellmann's, né? Isso também é uma forma de mensuração. A gente consegue mensurar, né, através dessas empresas quando elas registram o nosso conteúdo. Né? Quando ela registra, porque a gente está escrevendo alguma coisa sobre a marca dela. Então, se elas registram, teoricamente, é porque foi bom. Né? Chili Beans. E aqui foi o último da Leite de Colônia, que é uma marca muito antiga. E foi uma matéria que a gente escreveu sobre a reformulação da embalagem deles. Gere conteúdo e compartilhe com consciência e com foco no bem social. Tá? Aqui é da agência ONU para os Direitos Humanos, lança banco de dados de combate ao racismo. Foi uma campanha que a gente ajudou a disseminar de combate ao racismo para a ONU. Aqui é um pensamento meu sobre segmentação. Tá? Eu acredito que quem tem um negócio, entende de administração e de empreendedorismo, precisa entender que tem um público-alvo, você tem um público-alvo. Né? E isso não deixa de ser um processo de segmentação. Você divide o mercado em partes. Né? E dividir o mercado em partes, na minha concepção, é o conteúdo que eu crio e compartilho, por outro lado, reflete, de certo modo, meus interesses, minha visão de mundo, meu sistema pessoal de convicção em prol de um bem coletivo. Porque não é só meu, né? Então, tudo que eu escrevo lá, seja eu, ou os colunistas, ou as próprias marcas que me mandam os releases, tem um propósito social. Além de um propósito social, um impacto e uma condição coletiva, que não é só minha. Não é só do meu site, tá? Aqui eu falo sobre empreendedorismo, só algumas dicas, só algumas reflexões, tá? Geralmente, quando você vem aqui para o palco, tem muitas pessoas que palestram e falam de cifras milionárias. Eu não sou milionário. Tá? Eu não sou milionário, meu negócio está crescendo muito de uma forma assustadora, como qualquer outro negócio de internet. Tá? Então, não existe, eu acredito que não existe uma condição de negócio de internet a curto prazo. Tá? Ela sempre é a longo prazo. Então, tirem da mente essa síndrome do curto prazo, de que o seu site vai dar retorno a curto prazo, vai acontecer de hoje para amanhã, uma reviravolta, vai ter uma série de acessos. Não é bem assim. As condições é a longo prazo. A síndrome do vou ficar rico, né? Vou ficar rico, vou ser milionário, vou ser o cara do Google, vou ser o cara do Facebook. Isso você pode até incorporar, mas não coloque isso como uma condição principal. Né? No meu caso, a minha condição principal é conteúdo. Né? Quando o meu conteúdo se torna relevante, eu, de forma direta ou indireta, eu começo a ganhar dinheiro. Né? Eu começo a receber uma grana e por aí vai. Mas o meu foco principal não é a grana, é conteúdo, tá? Não é a grana. Então, tirem também essa síndrome do vou ficar rico, de que todo empreendedor é milionário, é rico e por aí vai, tá? Aqui é um outro projeto junto com o Cidade Marketing, que vai retomar agora em setembro, que é um site chamado Tempo de Ideias de Ensino à Distância, tá? E o foco dele é sobre conteúdos na área da administração. Aqui é um outro projeto que a gente vai lançar no Cidade Marketing. Paralelamente, eu vou lançar um livro sobre isso, que é sobre empreendedorismo informal, tá? É tentar fazer com que as pessoas enxerguem que nas feiras livres, no mercado das praias, a gente consegue ver empreendedorismo, mesmo de forma sem muita relevância acadêmica, né? Mas você consegue ver uma série de traços de empreendedorismo nesses espaços. Então, eu vou lançar um livro, acredito que no final desse ano, no início do próximo ano, e isso também vai gerar conteúdo para o Cidade Marketing sobre empreendedorismo informal. E aqui eu trago alguns exemplos. O livro ele é carregado de imagens,
né, carregado de imagens e pequeno texto sobre empreendedorismo. Eu espero que com esse livro eu consiga entregar para o ambiente de sala de aula uma reflexão para os professores entregarem para os seus alunos um processo de observação mais apurada, né? Que os alunos consigam enxergar melhor quando forem numa feira, quando entrarem no supermercado, quando entrarem numa farmácia. Muitas vezes os alunos entram de cabeça baixa, não só os alunos, mas qualquer pessoa na sociedade, e não observam preço, não observam atendimento, não observam produto, não observam nada disso, tá? Então aqui eu trago algumas fotos, por exemplo, uma jaca na feira, né? O sujeito lá, ele coloca uma jaca para você degustar e uma jaca para ele vender, né? Isso é uma condição empreendedora. Isso é uma estratégia de empreendedorismo, de venda, né? Nem todo mundo, nem todo restaurante faz isso, né? Nem todo espaço físico grande consegue ter habilidades, né, de fazer, por exemplo, você degustar um produto antes de você comprar. Aqui é um outro exemplo, né? Aqui é a vitrine, como se fosse a vitrine da feira, que é a vitrine do shopping, né? O sujeito, o cuidado dele de colocar a melancia na feira, de acondicionar a melancia. Aqui em Carneiros, na praia de Carneiros, né? O sujeito que oferece lá o picolé, né? Entrando na água para chegar até o catamarã, por exemplo, né? E ele faz isso de forma tranquila, sorrindo e atendendo super bem, né? Então é um empreendedorismo informal, não deixa de ser. Tem uma série de estratégias voltada para empreendedorismo isso. E aqui é um sujeito lá também em Carneiros, isolado, né? Onde ele vende acarajé, né? E tem uma série de turistas que vai de barco, vai de jet skis, vai de canoa, vai de, né, comprar acarajé com ele lá nesse ambiente isolado, né? O público dele é turista, simplesmente só turista, é a segmentação dele, né? Então eu vou lançar um livro em cima disso, com foco voltado na cultura empreendedora do ambiente acadêmico, né? Do ambiente acadêmico. Aqui foi lá na Feira de São Joaquim, lá em Salvador, né? Em Salvador. Todo mundo tem um negócio, todo mundo assina o nome. Esse cara é conhecido lá, o nome dele é Paulo dos Ovos Grandes, né? Onde ele vende ovos na feira, né? Essa é a assinatura dele, esse é o letreiro dele, né? Que muitas vezes as pessoas não observam e não dão importância na hora de criar um nome para sua marca, né? Na hora da assinatura do seu site, qual é o domínio que você vai criar, é .com, é .com.br, é os dois, existe proteção, não existe, tá? E aqui para finalizar, eu deixo uma frase do Ariano Suassuna, né? Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém, tá? Eu sou nordestino, eu acredito que a maioria também deve ser nordestina aqui, tá? Foi uma perda muito grande pra gente, mas eu acredito que essa frase carrega um pouco da cultura empreendedora também nossa aqui do Nordeste. Ok? Obrigado. Aqui são os meus contatos, os meus sites. Se tiver tempo, eu queria abrir para perguntas, para um diálogo nosso coletivo aqui, né? Sobre empreendedorismo. Então, fiquem à vontade. A menina está ali com o microfone para que a gente possa interagir. Bom dia. Tudo bem? Vê só, eu não sou empreendedor, eu sou designer, só que assim, eu queria saber se esses conceitos, essas ideias podem se aplicar também ao meio digital, que eu já trabalho, e até uma possível empresa que eu possa abrir mais na frente, se esses conceitos também poderiam servir. Claro, Obrigado. claro. A gente sempre cita esses 3 conceitos do empreendedorismo, né? Que seria inovação, o risco e a autonomia, tá? Depende de tudo de você para abrir a empresa, para que você possa criar o site. Hoje você tem a alternativa de você vender até o seu serviço, eu não sei como é que você trabalha. Eu também já trabalhei na área de design, criando marcas e por aí vai. Existem sites até que cria a marca e manda para você online. Faz os estudos, a identidade visual, isso tudo. Então não deixa de ser um negócio. É uma ampliação do seu negócio hoje físico, né? Se você trabalha como autônomo, vai chegar um tempo em que você vai ter que profissionalizar isso. Contratar pessoas muitas vezes, né? Abrir um ambiente, não precisa muitas vezes ser um ambiente físico, porque na verdade eu não tenho, a minha empresa hoje é que eu estou abrindo um espaço físico, né? Mas a minha empresa está aqui, fica dentro dessa sacola, essa é a minha empresa, né? Eu deixei uma parte da minha empresa aqui e deixei em casa, porque se acontecer uma tragédia, alguém me roubar, alguém levar isso aqui, eu tenho tudo em casa também. Então, a minha empresa é essa.
né? Então, não necessariamente você precisa de um espaço físico, mas você precisa compreender esses 3 pilares, que seria inovação, risco e autonomia, tá? Bom dia, Thales. Isso, Thales. Meu nome é Edson, prazer. Tudo bom, Edson? Bem, eu sou professor do Senac, em Caruaru, e o Senac trabalha com temas transversais, como meio ambiente, como empreendedorismo, certo? Então, aí eu observo, e também trabalho na parte de design também, e desenvolvimento, né, para a web. Então a gente observa na sala de aula que muitas vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, o aluno muitas vezes ele se sente meio retraído, aquele medo de inovar, de investir e tal. Então, eu observo, eu também queria fazer uma pergunta a você, se as políticas que são empregadas no nosso país, porque nós sabemos que o Brasil é um dos países que tem um mercado informal muito grande a nível mundial, né? E esse paradigma, muitas vezes, ele se contrapõe às políticas fiscais, tributárias, né? Que de certa forma serve como um empecilho. Então, assim, a pergunta é, qual é a sua visão, né, de mercado para daqui a 10, 15, 20 anos na frente, né? Porque a gente observa que a questão de gerenciamento de conteúdo é uma coisa que vem se arrastando há muito tempo, só que a ferramenta digital, ela inovou muito, ela moldou muito essa visão. Então, assim, porque eu falo isso porque às vezes na sala de aula todo mundo quer ser, existe um empreendedor dentro de praticamente todo mundo, né? Isso. Só que muitas vezes as políticas que nós convivemos no nosso dia a dia é que não estimulam isso. Aí eu queria somente a sua opinião, o que é que você acha disso aí? A gente tem um colapso muito grande, desde a área da academia, né? Os professores muitas vezes não incentivam essa condição empreendedora. O aluno também está enraizado aquela tradição familiar de que ele tem que fazer um concurso público, né? Se ele não fizer um concurso público, a mãe dele vai matar ele, né? Aí entra a estabilidade, a tal da estabilidade que ele diz, né? Ah, não, eu vou ganhar 5 mil, 10 mil e por aí vai, né? Mas ao mesmo tempo quebra o processo de autonomia do sujeito, né? O processo criativo dele. Porque o serviço público no Brasil é uma condição muitas vezes falida, né? Então você vai lá e só fica sentado numa cadeira, né? Assumindo uma condição salarial só, né? Que isso quebra uma condição empreendedora. A condição de tributos é também algo que precisa ser muito discutido, né? No Brasil a condição tributária é muito grande, é muito alta. Você paga uma série de coisas. Fora isso, você paga dobrado todo o serviço público, né? Que é saúde. Você não tem saúde, você tem que pagar um plano de saúde, né? A condição de você ter um empregado, você paga caríssimo para você ter um empregado, né? Então, isso tudo são condições que não faz com que o empreendedorismo fique em um processo de não crescimento, tá? Mas eu acredito, que eu também, foi até um discurso de um artigo escrito pelo Gil Giardelli, que é um outro pensador, vocês podem até escrever aí, quem não conhece o Gil Giardelli. E ele escreve que vai chegar um ponto da carteira de trabalho não existir, né? Ou seja, diminuir cada vez mais a carteira de trabalho. E você começar a ter uma condição empreendedora de alguma forma, seja formal ou informal, né? E eu também acredito nisso, né? As pessoas, elas não vão conseguir ter uma condição salarial dentro de uma condição de emprego salarial, ou de concurso, ou por aí vai, porque tudo aumenta de preço, a inflação é gigantesca, né? Muito alta, e dentro dessa condição você vai ter que ter algo paralelo, e aí você vai ter que saber sobre empreendedorismo. Sobre a gestão de conteúdo, todo mundo gera conteúdo, né? No nosso caso, a gente chegou a um ponto de agora só gerar conteúdo profissional, né? Porque a gente envolve marcas, envolve uma série de coisas. Então a gente toma o máximo de cuidado na hora de gerar conteúdo. Mas hoje todo mundo pode gerar um conteúdo. Seja sobre um animal que tem em casa, sobre um artesanato que faz de forma manual. Isso já é importantíssimo para desenvolver o empreendedorismo. Então, dentro de uma condição, você como professor, é importante que a gente dissemine essa gestão de conteúdo dentro da sala de aula. O sujeito precisa, né, gerar alguma coisa para a internet e compartilhar isso, né? Agora com algumas dicas profissionais para que ele não se embanane, né, e comece a arranhar a imagem dele, tá? Muito obrigado. Nada. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? Como você falou, muitas pessoas hoje confundem coluna com opinião. Isso. Né? E do mesmo jeito, as pessoas confundem criação de bom conteúdo na internet com
por exemplo, como no mundo dos blogs, por exemplo, que é muito conteúdo, mas de pequena significância, assim. Como você enxerga essa banalização da informação e como o empreendedorismo atuaria aí para, sei lá, alavancar verdadeiros diferenciais? E a segunda pergunta assim, quando foi que você percebeu que o Cidade Marketing estava, de fato, despertando o interesse das empresas? Assim, quando eu comecei a perceber, através dessas notificações das marcas, né? Como elas começaram a publicar o nosso site no site delas e começar a retweetar a nossa notícia, a gente estava começando a compreender que estava sendo seguido por essas empresas, tá? O conteúdo, a gente vai atrás de conteúdo, mas muitas vezes o conteúdo está chegando até a gente. Então a Nestlé, por exemplo, manda conteúdo para a gente, a Coca-Cola e por aí vai. Essa disseminação de conteúdo de forma descontrolada é muito arriscado. Tem que tomar muito cuidado. Há 2 dias atrás, por exemplo, há um dia atrás, o jornal O Globo matou o Ariano antes dele morrer, tá? Então foi assustador, né? Por que isso? Porque é audiência. Eles querem audiência. E eu tento fazer com que isso não ocorra no Cidade Marketing, certo? Eu tento fazer. Em alguns casos, você tem que ir atrás da fonte, olhar realmente para saber se aquilo aconteceu ou não aconteceu, né? Como é que a marca está resolvendo esse problema antes de você publicar. Isso demanda tempo, né? Porque você vai atrás da assessoria de imprensa, liga, né? Isso demanda tempo. E eu acredito que isso é irresponsabilidade, né? Nesse caso de você disseminar uma morte de uma pessoa de forma antecipada, né? Então, é isso. O conteúdo está sendo gerado. Eu, por exemplo, sou obcecado por informação. Mas para você transformar isso em conhecimento, você tem que peneirar muito, né? Você tem que olhar, observar, escolher, verificar qual a informação que é verdadeira, saber as fontes que você vai ler, né? O Flipboard, que é essa revista social que eu falei para vocês, ela é interessante porque ela traz por segmento o que é do seu interesse. Então você vai lá em negócios, você clica em negócios e você vai ver revistas lá que são realmente relevantes sobre a área de negócios, na área de arquitetura, né? Então você escolhe. Então você precisa dessa peneira, né? Mas que tudo está descontrolado, tá, né? Tudo está descontrolado. Isso não é só um blog. Esse caso que eu citei é de um veículo grande, né? De um veículo grande, certo? Obrigado pela presença. Boa tarde. A gente, quando começa uma coisa, a gente visa um público-alvo, o público-alvo que é o foco principal de um empreendedor. Certo. Quando o senhor começou nesse projeto do Cidade Marketing, o senhor já vinha num processo de construção de um público. Como identificar essa mudança de público-alvo? Isso, é interessante isso aí. Que também entra na segmentação de mercado, né? Quem estuda administração sabe disso, que é dividir o mercado em partes. Quando eu iniciei o Cidade Marketing, eu não sou senhor, eu tenho 15 anos, certo? Quando eu iniciei o Cidade Marketing, o meu foco era acadêmico, né? O meu foco era estritamente acadêmico, porque eu publicava os artigos da FGV, que eu escrevia lá, tinha que escrever muita coisa, em um blog. E o que eu queria que alguém comentasse era alunos, professores. Então, quando um professor comentava, eu ficava super feliz, né? Só que depois eu fui mudando esse rumo. Eu comecei a patrocinar eventos, né? Patrocinar eventos também acadêmicos e por aí vai. Depois eu comecei a chamar colunistas para o site, colunistas que têm assinatura, que dão palestras em empresas, né? E aí começou a mudar o meu público-alvo. Só para você ter ideia, hoje... Anteontem a gente fechou um contrato de parceria com a HSM, que é uma das melhores empresas na área da educação, né? Que vai trazer o Kotler para São Paulo, agora no dia 1º de setembro. E a gente vai patrocinar, né? A gente vai apoiar o evento. Então quem vai para esse evento são executivos. Porque o preço dele é um preço de R$3.000, se eu não me engano, R$2.000 e poucos a entrada. Então, o meu público começa a tá modificando desde o início, né? E eu preciso adaptar isso aí. Eu preciso tornar o meu site mais profissional, porque a leitura passa a ser também mais crítica, né? Não é simplesmente... Eu não estou dizendo que o aluno não tem um senso crítico, mas muitas vezes o aluno que está no início, no segundo período, ele não tem um senso crítico tanto quanto um aluno que está no final do período, ou como um professor, e por aí vai.
né? Apesar que o senso crítico é uma formação coletiva também, né? O sujeito que está no primeiro período pode ter um senso crítico também apurado, né? Mas a gente começa a mudar de público no decorrer dessas parcerias, né? Desse pessoal que está envolvido escrevendo no site, da nossa mensuração, né? A gente começa a ver que o site também está sendo utilizado por plataformas de MBA, né? Os artigos que estão publicados no site estão sendo utilizados por plataforma online de MBA, da INSPER, da IBMEC. Então, isso já começou a mudar o nosso público, entendeu? Esse monitoramento tem que ser constante, né? Porque o processo é evolutivo, todo negócio ele precisa evoluir, né? E hoje você vende só para criança, amanhã você vai vender para criança e para os pais, né? Lembrando que você tem que saber quem é o seu público, né? Tem que saber quem é o seu público, certo? Não perder o foco, né? Não perder o foco. Eu coloquei até uma mensagem lá no meu Facebook a semana passada, que eu dou aula lá no interior da Bahia, em uma faculdade chamada Faculdade Ages, né? Uma faculdade muito conceituada, fica lá no meio da plantação, né? E a galera viaja quilômetros e quilômetros e está estudando lá, com força de vontade. E aí eu coloquei uma imagem lá no meu Facebook, uma imagem não, um texto, que foi super engraçado. Eu passei por uma rua e a mulher lá vendia, né? Moda infantil, masculina e feminina, né? Aí na porta tinha, vende-se geladinho, né? E do lado tinha, conserte-se geladeira, né? Então, ela não tinha foco, a segmentação dela estava totalmente perdida, né? Ela não tinha dividido o mercado em partes para saber quem é o público dela, né? E isso é um problema de várias empresas, seja digital ou não, né? Você tem que saber quem é o seu público, quem você está dialogando. No processo de mensuração você consegue entender um pouco disso, né? Boa tarde, aqui ó. Oi, Thales. Oi, quem aqui, é? Aqui ó, na tua esquerda. Desculpa. Tudo bom? Boa tarde. Bom. Duas coisas. Eu queria que tu comentasse um pouco essa aproximação com as marcas, né? Certo. Como é que foi acontecendo isso? Você foi engrandecendo isso. Elas envolvem valores também ou é mais amplificação da exposição da tua marca, né? Nos eventos e tudo? Você recebe release deles e vai colocando isso no site ou você cobra por isso, tá? E uma outra coisa, a gente tem um trabalho com o público idoso, né? E a gente tem muita procura de agências grandes e marcas, né? Então eu tenho notado assim que as agências quando buscam, né, ainda focam muito naquela questão de quantos page views você tem, né? Porque assim, quanto que tu vai conseguir entregar de exposição do display e tudo mais. Ou cliques, né? E a maior dificuldade nossa é mostrar que não, nós temos um conteúdo relevante, temos um público qualificado, segmentado, né? Uhum. Porém, uma audiência diferente de um Terra da vida, vai ser minúsculo se for comparado, né? Certo. Então assim, não temos como entregar tanta exposição, page views, né? Mas é muito qualificado. Você sofre com isso também? Então, assim, são essas duas coisas, né? Como é que tu se aproximou das marcas e como que é essa relação com quantidade de page views, porque você é muito qualificado. O teu conteúdo e o público também. Isso. Veja só, a gente vende mídia também, tá? A gente vende mídia, né? E uma das mídias que a gente vende é o post patrocinado para as marcas, né? Então, a marca vai lá, por exemplo, IBMEC, né? A IBMEC está com um evento que vai acontecer e ela quer uma nota patrocinada, né? Então ela vai entrar em contato com a assessoria de imprensa dela, ou a gente vai gerar conteúdo e a gente vai colocar isso lá, né? Em alguns casos a marca não pede page views, né? Ela pede simplesmente relevância do conteúdo, a divulgação, a promoção nas redes sociais e por aí vai, tá? Um outro ponto que é relevante para a gente é que quando a matéria entra no nosso site, o Google já pega logo e isso já se torna relevante, já começa a ter acesso, independente de você divulgar nas redes sociais ou em outro tipo de busca, tá? As marcas em si, antigamente eu corria atrás das marcas, né? Mandava e-mail para assessoria de imprensa, olha, eu sou do Cidade Marketing, me manda um release falando sobre a Coca-Cola e tal. Hoje isso vem para mim, né? Chega até mim de uma forma bem rápida, através de e-mail, né? Para você, no início é complicado, porque as pessoas querem resultado através de números, né? Você tem que demonstrar parcerias, né? Tem que começar a fazer parcerias, né? As parcerias para mim me dão muito retorno. Muitas vezes retorno até indiretos e financeiros também, né? Por exemplo, eu fechei uma parceria com a Marta, né? A Marta Gabriel. A Marta Gabriel divulgou os livros dela no site, né?
E de repente a moça da Saraiva mandou um e-mail para mim, né, para mandar os livros para minha casa, né? Disse: "Oi, Thales, eu preciso mandar os livros para sua casa para você sortear os livros da Marta Gabriel nas suas palestras e por aí vai." E aí eu conversando com a mulher da Saraiva, com a diretora de marketing, eu disse: "Olha, eu sou do Cidade de Marketing, você gostaria de conhecer o Cidade de Marketing?" Ela disse: "Eu gostaria de anunciar", né? Então as coisas já estão se tornando de forma espontânea, né? Que vai acontecer com você também, tá? Só é você começar a gerir o conteúdo, né? Ou traçar a sua estratégia voltada para a condição dos idosos e por aí vai, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, certo? Obrigado pela sua presença. Mais alguém? Mais. João, beleza? Olá, Tudo meu bom? nome é Elisa, eu sou da Brulex. E eu quero saber como você faz essa filtragem de conteúdo de acordo com a segmentação. Se você, por exemplo, a minha empresa é de tecnologia, se eu devo fazer posts apenas estritamente nessa área ou se eu posso abranger assim algo realmente interessante em outras áreas de acordo com o meu público? Tem a gente, por exemplo, muitas vezes a gente posta isso em redes sociais, né? Então, por exemplo, aconteceu uma tragédia, a gente posta, certo? Caiu um avião, a gente posta alguma coisa desse tipo. Copa do Mundo, a gente postou uma série de coisas sobre a Copa do Mundo, porque a gente sabe que as pessoas estavam envolvidas nisso, né? E o nosso público também estava envolvido nisso. Mas o foco nosso, um ponto importantíssimo do que a gente recebe por e-mail, a gente recebe muito lixo por e-mail. De release também, que não tem nada a ver, né? O cara tem sei lá, ele conserta a cadeira e manda um release pra gente colocar no site. Mas muitas vezes não tem nada a ver com a gente. A moça tem um buffet infantil lá, não sei na onde, e queria que divulgasse no site, mas não tem nada a ver. Inclusive, se ela pagasse também não seria interessante para mim eu divulgar. Entendeu? Então você tem que fazer essa peneira realmente. Eu acredito em conteúdo alternativo, né? Você começar a buscar conteúdo falando sobre, por exemplo, a área de meio ambiente, né? Essas campanhas que a gente tem sociais, da Pedigree, por exemplo, né? De proteção dos cachorros, dos animais de rua. Então a gente divulga isso. Que além de uma questão social, uma questão sustentável, de proteção, de uma série de coisas. O nosso público também está envolvido nisso, né? Xixi no banho, a mesma coisa. Cadeia da carne, para saber se a carne estava sendo produzida sem desmatar a Mata Atlântica, né? Então são conteúdos alternativos, sociais, que não está também voltado só para o marketing, se aquele marketing duro que a gente diz sobre marcas, empresas, vendas, né? Isso tudo, certo? Obrigada. Mais. Boa tarde. Boa. Assim, a gente vê, principalmente com o advento das mídias sociais, né, que o comportamento do consumidor em geral está mudando drasticamente, né? Assim, o consumidor ele é muito mais ativo, principalmente na construção da marca e na percepção coletiva sobre os produtos que estão sendo vendidos e tudo mais, né? Eu estava conversando com um amigo e aí surgiu aquele lance, né? Não é mais a empresa que vende, mas sim o consumidor Isso. que compra o produto e faz a divulgação e tudo mais. Uhum. E aí a minha pergunta é, como você acha que o empreendedorismo deve acompanhar essa evolução, essa mudança de comportamento, né? Porque não é só produtos, a informação também está sendo consumida de um modo totalmente diferente, né? A gente vê, por exemplo, aquele lance da geração só a cabecinha, né? Onde nós só lemos a manchete às vezes, né? Isso, só lê o título. Só lê o título, né? Muita gente também acessa a Cidade de Marketing só lendo o título. Isso. Isso é óbvio, todo portal de conteúdo é assim, né? Só lê o título, né? Por quê? Porque hoje a condição é simplificada, a quantidade de conteúdo é muito grande, né? A quantidade de conteúdo. Uma estratégia uma estratégia de empreendedorismo em cima disso aí é a cocriação que a gente chama, né? Ou seja, você chamar o consumidor para ajudar no processo de criação do seu produto ou serviço, né? E isso está sendo utilizado muito pelas marcas, né? A maioria das marcas estão envolvendo o consumidor através das redes sociais, através de portais, através de blogs, chamando ele para ajudar ou na criação, né? É óbvio, com monitoramento, né? Você não pode deixar solto para o consumidor criar algo, né? Então esse processo é uma condição importante. Muito obrigado.
é uma condição importantíssima para você gerar um processo criativo e empreendedor, né? Você chamar o empreendedor, você não deixar ele solto, né? No monitoramento de redes sociais, que as próprias marcas fazem, elas também observam isso, né? Muitas delas não envolvem o consumidor, mas sabe o que o consumidor diz, né? Por exemplo, no nosso caso, o site em si, por exemplo, precisa de uma reformulação para mobile. O nosso site precisa de uma reformulação. Até então eu fiz uma gambiarra, que é essa revista social aí do Flipboard, que você consegue acessar através do celular. Mas se você for acessar o site cru mesmo lá, você vai ver que você vai ficando com os dedinhos lá, abrindo tela e fechando tela. Que isso é uma condição de comportamento do consumidor. Eu preciso urgente modificar, né, a estrutura de plataforma para uma condição mobile. Então você precisa acompanhar isso, né? Você precisa acompanhar. As marcas estão constantemente monitorando. O nosso site é muito monitorado pelas marcas, a gente consegue perceber, inclusive até pelos e-mails lá, né? Por exemplo, Alpargatas, né? A galera da Alpargatas abrindo Cidade Marketing, né? A galera da Coca-Cola, a galera da Souvenir. Então você vê isso no monitoramento que as pessoas estão acessando, né? Muitas vezes são pessoas acadêmicas ou pessoas profissionais que estão lendo, mas muitas vezes são monitoramento de marca mesmo, para ver o que o consumidor está comentando na matéria, se a matéria gerou relevância, não gerou, né? Isso tudo, certo? Mais um de cada vez, sem grito, sem tumulto. Não? Eu queria aí, só eu ter os 2 brindes aqui. Eu queria 2 definições de empreendedorismo para que eu pudesse entregar esses 2 livros, tá? Um é o livro da Marta Gabriel e o outro é do Dan Tapscott sobre macroeconomics, que é essa concepção que você falou de cocriação, tá? E o da Marta Gabriel é sobre marketing digital. Só é pegar o microfone aí e fazer uma definição sobre empreendedorismo. Uma definição própria de vocês aí, do senso comum. Ele está dizendo, vá lá, fale, ó, e ela não quer dizer. Oi? Eu acho que empreender é acreditar numa ideia sua e procurar caminhos, alternativas e meios que possam levá-la a ser aplicada, a dar certo e atingir a missão e a visão que você tem inicial. Certo, muito bom. Quando ela fala sobre empreendedorismo nessa condição de missão e visão, é a intenção estratégica que a gente chama, né? Quem estuda também administração, a maioria das pessoas que estão aqui são de publicidade e propaganda, mas é bom também dar uma lida sobre a administração. Na administração tem a intenção estratégica, que são os objetivos, a missão e a visão. Muitas empresas só colocam isso na parede, né? Mas é importante você colocar isso em mente, tá? Colocar isso em mente e incorporar isso dentro do seu público, dentro das pessoas que estão envolvidas. Pode escolher o livro. Um é o da Marta Gabriel e o outro é do Dan Tapscott, que é sobre macroeconomics. Ou esse daqui? Outra definição sobre empreendedorismo para ganhar o da Marta Gabriel. Isso aí. Arrocha aí, cara. Na minha visão, empreendedorismo é você assumir os riscos do seu sonho, né, e buscar a melhor forma e alternativas de realizá-lo da melhor maneira possível. Muito bom, muito bom. Fique à vontade. Ok, pessoal. Aqui está o meu e-mail. Sigam o Cidade Marketing, me sigam lá no Facebook, me sigam no Twitter, para a gente ampliar o diálogo, tá? Eu agradeço o tempo dispensado de vocês. Agradeço mais uma vez a produção. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é uma construção de uma cultura empreendedora muito forte. Agradeço o Ednei, que me convidou para estar aqui, tá? Muito obrigado. Valeu, sucesso para vocês. Obrigado mesmo. Valeu.